O Banco Central, ele define as taxas de juros do país que vão afetar a vida de todo mundo quando tu vai pegar dinheiro no Itaú, no Santander, no Bradesco emprestado. Tem a taxa de juros lá, que é alta pra caramba, né? Tem aquele negócio de quanto que rende, teu dinheirinho na poupança. Tudo isso depende, toda a nossa economia depende da taxa que o Banco Central decide, que é aquela taxa do Copom. E uma das componentes que o Banco Central diz que usa para poder decidir a taxa é a expectativa do mercado em relação à inflação. Se o mercado está com uma expectativa muito alta em relação à inflação, o Banco Central fala o seguinte: eu não vou baixar os juros, ou até no limite eu vou subir os juros para as pessoas melhorarem as expectativas dela em relação à inflação. E como é que o Banco Central mede a expectativa do mercado? Ele faz uma pesquisa que chama pesquisa Focus. Essa pesquisa Focus, ele manda um questionário para os bancos todos, bancos, corretoras, etc. Estou resumindo como bancos. Manda para os economistas, para os operadores, etc. Esses caras respondem anonimamente. O Banco Central sabe quem respondeu o quê, mas a gente não sabe. E aí o Banco Central faz a média e fala o seguinte: olha, a expectativa de inflação do mercado é tanto, que é essa média. Beleza. Eis que a gente teve no Banco Central, na última reunião do Copom, uma discordância. 5 pessoas do Banco Central achavam que a taxa de juros tinha que cair só 0,25% e 4 pessoas achavam que a taxa de juros tinha que cair 0,50%. Não por coincidência, todos que queriam cair pouco a taxa de juros eram os bolsonaristas, indicados por Bolsonaro. Todos que queriam cair mais a taxa de juros eram os indicados pelo Lula. Primeira lição da história antes de chegar no escândalo. Irmão, independência de Banco Central é igual duende, é igual Papai Noel, é igual coelhinho da Páscoa. É papo para boi dormir. Um que está nessa galera também dos personagens fictícios de Nárnia é o livre mercado. Livre mercado faz parte também dessa história. Aquele negócio que só existe nos contos de fada. Então, meu irmão, esquece. Esquece, porque não existe independência do Banco Central. A pergunta é, o Banco Central é dependente de quem? A gente criou um modelo esdrúxulo, horroroso de Banco Central, onde o Banco Central é dependente, só que do governo anterior. Olha que maluquice. A gente hoje tem um modelo de Banco Central dependente do governo anterior. É o pior mundo que existe. Você tem hoje um governo eleito democraticamente, com o presidente do Banco Central, que cumpre as ordens do governo anterior. Absolutamente ligado. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é um cara que fazia conta para o Bolsonaro para estimular e ajudar a campanha dele. Todo mundo viu os WhatsApps, as coisas que foram divulgadas. Pois bem, a imprensa, que joga junto com os donos do poder, da grana e dos bancos, essa imprensa resolveu cair em cima da galera indicada pelo Lula e fortalecer os bolsonaristas. Aí, de repente, olha a notícia que aparece semana passada em vários jornais, mas eu peguei essa porque é bem didática, sobre o que aconteceu com as projeções. Piorou geral. Eu nunca vi... Isso normalmente poderia ser uma coluna, né? Não sei o quê, mas não. É matéria jornalística. Piorou geral. Focus detona... Tu já viu matéria escrita assim de economia com esses adjetivos? Piorou geral. Focus detona, olha o verbo que eles usam. Projeções para Selic, inflação, dólar e PIB. E aí, isso aqui, o mercado entrou em rebuliço. E todos os jornais falando a mesma coisa. Virou, o negócio deteriorou, as projeções foram detonadas, piorou geral. E caramba, e realmente os números, a média do Focus piorou. Novo relatório do Banco Central apresentou deterioração geral das estimativas para os principais indicadores da economia. Põe o comecinho da matéria para tu ver, meu irmão. Olha o escândalo, olha o escândalo. Os cerca de 150 analistas consultados semanalmente em pesquisa realizada pelo BC pioraram as projeções
para os principais indicadores econômicos do país. O que essa frase está dizendo? Isso aqui não precisa interpretação de texto assim, sofisticada, não. Ele diz que um analista piorou, ele diz que 5 analistas pioraram a projeção, ele diz que 10 analistas pioraram a projeção, ou ele diz que os cerca de 150 analistas pioraram a projeção. Ele está dizendo aqui que todo mundo piorou a projeção. Isso está tudo combinado. Esse é o escândalo, está tudo combinado. Sabe por que está tudo combinado? Eu vou te mostrar por que está tudo combinado. Bota aqui a planilha que a gente fez, pegando os relatórios do Focus um mês atrás e agora. Põe aqui a planilha. Isso aqui é o relatório do Focus no dia 22/4, um mês atrás, e no dia 17/5. Expectativas para variação da inflação. 2025, 2026, 2027, 2028. Qual era a mínima expectativa para 2026? 3. Qual é a mínima para hoje? 3. Qual era a mediana? 3,5. Qual era a mediana? Perto de 3,5. Qual era a média? 3,54. A média aumentou bastante. Mas calma aí, os outros se mantiveram, então não foram todos os analistas que pioraram. O que aconteceu? Olha o escândalo. Algum ou alguns bancos pegaram e meteram 8% de inflação só para puxar a média para cima e fazer confusão no mercado. E isso, só para vocês terem noção, porque é difícil, às vezes, se você não é do mercado, entender o tamanho do que é isso em termos de escândalo. Você, irmão, nunca muda, você pode pegar todas as projeções, sem ter tido nenhum evento, você nunca muda, analista de banco, mais do que de 3 para 3,1, 3 para 3,2, de 4 para 3,8. As mudanças que eles fazem de uma semana para outra são pequenininhas. O que os caras fizeram para manipular? Para manipular a opinião pública, já toda a pinta de combinado já com os veículos de imprensa, para gerar a notícia que os veículos de imprensa iam chegar batendo, o que os caras fizeram? Os caras, na cara de pau, como é anônimo, os caras falaram o seguinte, mete 8 lá. Mas calma aí, era 5 o máximo. Não, pode meter 8. Mas vai pegar mal, não é anônimo. Que se a gente meter 8, a gente garante aqui, ó, se a gente sair de 4,5 para 8, se a gente sair de 5 para 8, é dobrar, irmão, quase. Se a gente fizer isso, a gente vai elevar a média. Se elevar a média, dá a matéria de jornal. Cai todo mundo na matéria de jornal, a gente enfraquece o Haddad, enfraquece o Galípolo, enfraquece os caras do Lula, enfraquece toda a área econômica do governo. Toda a área econômica do governo. Ah, mas Banco Central não é governo. Acabei de falar. Tem 5 caras do Banco Central que são do governo Bolsonaro e 4 caras que são do governo Lula. Vamos lá, a vida como ela é, galera. Sem ilusão. Sem ilusão. Então, meu irmão, um plano de jogar. Só para vocês terem outra, eu peguei e botei uma planilha enorme aqui, porque o Broadcast, que é uma agência de notícia, ele faz uma pesquisa parecida com a Focus e pede para os bancos darem os nomes. Põe aqui, a última pesquisa, feita agora, semana passada. Aqui é o quanto que os bancos... Aí tem o nome. CM Capital, Austin Rating, aqui Asa Investimento, Daicoval, Western Asset, os bancos também, vários bancos, Banco BRP, Brasil Prev, vários bancos e assets. Aí estão a expectativa da inflação para eles para 2026. Olha os números, 3, 3,5, 4,03, 3,5, 3, 4, 3, pode ver todos. Aqui, ó, aqui 2026 é a última coluna, 3, 3,2, 3,5, 3,5, 3,5. Tá vendo como são todos parecidinhos? E nunca muda disso. Irmão, meteram 8% na parada para poder manipular a média, para poder manipular as notícias e para poder queimar o filme econômico do governo e forçar o BC a tomar uma decisão em cima de uma mentira, em cima de um cara, só porque é anônimo. Aí, hoje, tem matéria no Valor... Porque aí até os caras do mercado estão incomodados. Até os caras do mercado com essa manipulação. Bota aí a matéria do Valor que saiu hoje. Mercado questiona peso do Focus nas projeções e comunicação recente do BC. Porque isso, cara, é um escândalo. Nós, no ICL, estamos entrando hoje... Tem gente que não vai dormir. Eles talvez consigam
com lei de acesso à informação, com lei, para saber quem colocou o 8%. Nós do ICL estamos entrando hoje com pedido de acesso à informação para saber quem entrou com 8%, que claramente é uma tentativa de manipular a opinião pública através de artificialmente subindo uma média que gera as notícias que essa turma precisa para poder bater na área econômica do governo. E aí a gente pediu o seguinte, a gente quer o Focus, o quanto cada instituição deu, aberto por nome de instituição, porque tem uma informação esdrúxula, completamente fora do padrão, e a gente quer saber quem fez isso. Então, quem fez isso não vai dormir hoje. Quem fez isso, já ouvindo a gente aqui, já está ligando para o advogado, falando, vem cá, eles não podem ter acesso não, né? Esse negócio é anônimo, mas a gente vai atrás. Não sei se a gente vai conseguir, mas antes de entrar no programa aqui, eu já liguei para a nossa advogada e falei que a gente vai entrar hoje com pedido a essa informação. Esse é um dos maiores escândalos recentes, combinado, ao que tudo indica, entre o banco que jogou o 8%, completamente, bota aquela planilha enorme do broadcast, aqui que eu botei, vê se tem algum 8%, olha a planilha inteira, cara, vê se tem algum 8%, tem 7%, nada. Tem 6%, tem 5%, o mais não alto tem. É o 3,61, é o mais alto. Não tem, isso aqui já é em maio, já é depois de tudo, entendeu? 4,4, não tem. Não tem, irmão. Não tem. 8% é porque alguém entrou para manipular a média. Entrou para manipular a média e, ao manipular a média, gerar aquela chamada notícia. Põe lá a chamada do Metrópolis, por favor, que foi em todos os outros jornais. Põe aquela primeira chamada. Olha só, isso não é matéria de economia. Tu nunca viu matéria de economia assim. Piorou geral. Focus detona projeções para a Selic. E aí, 1 ou 2 caras meteram 8, aí o que o cara já mete? E não é à toa, nada é à toa. O Calejão, a gente conversa muito sobre isso. Nada é à toa, irmão, nada. Cada frase tem seu motivo. Põe a matéria aqui, que a gente escreveu. Olha só, o que o cara escreve no Metrópolis aqui. Põe a matéria aberta do Metrópolis, que é logo depois. Os cerca de 150 pioraram as projeções. É mentira, não foram os 150 que pioraram a projeção. Foi 1 ou 2 que pioraram a projeção, e aí, eles, como a média subiu, eles estão falando que todo mundo piorou. É mentira! Isso é um escândalo, irmão. Tá aqui, ó, a mínima, 3, continua 3. A mínima, 3, continua 3. A mínima, 3, continua 3. A média está muito parecida, então quase ninguém mudou. Só que o 8 manipulou o negócio, irmão. Isso é um escândalo gigantesco. De manipulação com mídia, banco, e sabe-se lá se alguém da turma antiga do BC combinada. E eu só fico preocupado porque na mesma... E aqui, ó, é o seguinte, não é nenhuma acusação, é só uma constatação. Nisso que para mim foi um dos maiores escândalos todo acontecendo de maneira orquestrada na mesma semana. Todos acontecendo na mesma... Mídia, banco, não todos os bancos que meteram 8% aqui. E sabe-se lá se alguém do BC antigo ou não, que ainda está no BC, indicado pelo governo antigo. Na mesma semana que sai isso, que eu nunca tinha visto acontecer assim na vida, qual o evento que foi noticiado no jornal? Põe aqui o que aconteceu, o jantar que aconteceu. Luciano Huck organiza jantar para Campos Neto. Na mesma semana, aqui ó, de 18 de maio. O negócio aconteceu dia 17. 17 e 18. Além do presidente do Banco Central, também foi convidado o governador Tarcísio de Freitas. Aí põe a matéria do Metrópole. Olha só, gente, numa boa, eu só estou conectando as coisas. Piorou geral no dia 20. Pelo amor de Deus, gente. É demais. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos tentar entender. Um banco entra com o negócio manipulando. Sai uma média muito maior. O Tarcísio se encontra com o Roberto Campos Neto e o representante da elite. E 2 dias depois sai matéria assim nos jornais. Não tem como não conectar esses pontos. Esse, para mim,
é o maior escândalo no campo econômico que a gente viu até agora. E só o ICL vai poder falar isso. Só o ICL vai poder falar isso. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar.